Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que você estará vendo esse vídeo. Mas eu estou aqui para apresentar, juntamente com o meu grupo, meu trabalho de ecologia, na qual o bioma a ser tratado será a Mata Atlântica. E esse trabalho foi realizado pelo grupo de alunos do Instituto Federal Campus Guarulhos. E o meu grupo é formado pelos integrantes Eric Vieira, Jéssica Alves, eu, Tafnis Gomes, e pela Tamires Arantes. E nós vamos apresentar o nosso trabalho. Bom, mas antes de tudo, eu vou explicar um pouco sobre o que é um bioma. Bom, um bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. E o bioma Mata Atlântica possui uma localização muito extensa, que se estende desde a costa do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul do país. Agora falando um pouco sobre a história do bioma Mata Atlântica, a história iniciou logo em seguida ao descobrimento do Brasil, na qual grande parte da vegetação da Mata Atlântica foi destruída devido à exploração intensiva e desordenada da floresta. E o pau-brasil, que é muito conhecido pelos nós que estudamos história, foi o principal alvo da extração e exportação dos exploradores que colonizaram a região e que hoje está quase extinta. Os relatos antigos falam de uma floresta densa e aparentemente intocada, apesar de habitada por vários povos indígenas com populações numerosas. No Nordeste brasileiro, a extinção foi quase total, o que agravou as condições de sobrevivência da população, causando fome, miséria e êxodo rural comparado às regiões mais pobres do mundo. E seguindo a derrubada da mata, vieram as plantações de cana-de-açúcar, mais ao sul do Brasil. E na região sudeste foi a cultura do café o principal responsável pela destruição em massa da vegetação nativa. Mas na região sul, a exploração predatória da Mata Atlântica devastou o ecossistema da floresta das araucárias devido ao valor comercial da madeira pinho extraída do pinheiro do Paraná. E além da exploração predatória dos recursos florestais, houve também um significativo comércio de exportação, né, de couros e de pele de animais. E hoje, praticamente 90% da Mata Atlântica, em toda a sua extensão territorial brasileira, está totalmente destruída. Isso é uma coisa bastante interessante porque ainda até hoje o povo vem desmatando a floresta, né? Então sobrou 10% da mata atualmente. Aqui quem fala é a Tamires e agora eu vou citar algumas características da Mata Atlântica. Ela é considerada um dos biomas mais ricos do planeta, com uma maior biodiversidade. É a segunda maior floresta em extensão do Brasil, constituída de planaltos e serras. Ocupa uma parte do Paraguai e da Argentina. Sua área abrange a costa leste, sudeste e sul do Brasil, estando presente em 17 estados brasileiros, sendo eles Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Além disso, ela ocupava uma área de 1.110.182 km² e correspondia a 15% do território nacional. Mas hoje restam apenas 12,5% da floresta que existia inicialmente. A Mata Atlântica é predominantemente tropical úmido, influenciado pelas massas de ar úmidas vindas do Oceano Atlântico. Apresentam também outros microclimas ao longo da mata, uma vez que as grandes árvores que compõem a vegetação geram sombra e umidade. Além do clima tropical litorâneo úmido, presente na região nordestina, a Mata Atlântica engloba também os climas tropical de altitude na região sudeste e o subtropical úmido na região sul. Suas temperaturas médias e a umidade do ar são elevadas durante todo o ano, e as chuvas são regulares e bem distribuídas. O clima de um bioma rico em biodiversidade e relativamente extenso em território, a Mata Atlântica é subdividida em alguns ecossistemas e florestas. As florestas são floresta ombrófila densa,
que é marcada pelas árvores de copas altas formando coberturas vegetais fechadas. É mais comum no litoral brasileiro, do Rio Grande do Sul ao Ceará, com precipitações regulares durante o ano. Tem também a floresta ombrófila mista. É comum de áreas frias, como a região sul do Brasil e os planaltos do Sudeste. A floresta ombrófila aberta é comum em áreas mais secas e com altas temperaturas, sem a presença de árvores com copas altas fechadas. É encontrada em Minas Gerais, Espírito Santo e Alagoas. Já a floresta estacional semidecidual é também conhecida como floresta tropical subcaducifólia. Algumas de suas árvores podem perder as folhas durante o outono e inverno. E a última floresta, que é a floresta estacional decidual, ocorre em locais com duas estações definidas, uma seca e outra úmida. Em geral, suas árvores perdem as folhas no inverno seco e frio. Por citar um pouco dos ecossistemas que compõem a Mata Atlântica, nós temos campos de altitude. Como o próprio nome diz, essa subdivisão ocorre em áreas altas da mata, prevalecendo a existência de gramíneas nos altos picos. Tem também os brejos interioranos, que ocorrem em áreas de transição da Caatinga para a Mata Atlântica, sendo fundamentais para a agricultura nordestina devido ao armazenamento hídrico. Os manguezais são vegetações que ocorrem nas áreas de contato das águas doces dos rios, como as águas salgadas dos mares e oceanos, presentes em todo o litoral brasileiro. Possuem uma rica fauna, como moluscos e caranguejos, sendo importantes para conter a força das marés altas. A restinga é a área de depósitos de areia em toda a costa brasileira, como uma vegetação que depende de fatores abióticos, como a água, o vento, a radiação solar, entre outros. Já a vegetação fixadora de dunas é a vegetação que fixa a areia das praias no litoral, impedindo-a de se espalhar pela orla, além de servir de repouso para as aves de pequeno e médio porte. Sobre a fauna da Mata Atlântica, como variante na flora, a fauna do bioma é bem diversificada. Há espécies que podem ser encontradas também em outros biomas, por exemplo, a onça pintada e a anta. São várias espécies diferentes, incluindo-se mais de 270 mamíferos, mais de 1.000 aves, 370 anfíbios, 200 répteis e 350 peixes. Os números são aproximados devido à vasta distribuição de todos esses animais. Entretanto, essa riqueza, dos animais chama a atenção dos exploradores legais da natureza. De acordo com um levantamento do IBAMA, no final da década de 80, das 202 espécies ameaçadas de extinção no Brasil, 171 eram nativas da Mata Atlântica, ou seja, endêmicas. Logo no início dos anos 2000, essa lista de ameaçados de extinção subiu para 633, sendo mais de 60% de animais da Mata Atlântica. Agora eu vou falar um pouco sobre a fauna da Mata Atlântica, que é composta por mamíferos, que tem o ouriço preto, o rato do mato, o irara e o sagui da serra. Ainda sobre a fauna, agora eu vou falar sobre as aves que existem na Mata Atlântica, que tem o araçari banana e o pica-pau da cabeça amarela. Sobre os répteis, tem o teiu e a serpente do olho de gato anelada. E sobre os anfíbios, lá tem a rã de vidro. Agora falando um pouco sobre a flora da Mata Atlântica, que segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, existem aproximadamente 20.000 espécies vegetais, correspondente a mais de 35% das espécies que existem no Brasil. Entre as espécies que tem na Mata Atlântica, a gente encontra a samambaia-sul, pau-brasil, palmito jussara, quaresmeira,
tapirira, bromélias, plantinha-free, ananas, figueiras e cipós. Agora, Eu sou o Eric Vieira e eu vou falar um pouquinho, né, citar para vocês algumas curiosidades desse bioma tão diverso que é a Mata Atlântica. Primeiramente, a Mata Atlântica foi o primeiro bioma brasileiro a ser explorado. Isso devido à sua localização, que está na região costeira brasileira. Ela foi explorada ali no início do século XV e XVI, né, principalmente a árvore pau-brasil, durante a colonização. A Mata Atlântica ela é considerada, né, um hotspot. O que isso significa? Significa que é uma área do planeta muito rica, né, rica em biodiversidade e que acaba sendo, ao mesmo tempo, ameaçada, principalmente as espécies que é endêmica muitas vezes, ou seja, que só tem animais naquela determinada região, e isso é muito grave. Conforme o IBGE, quase 72% da população brasileira vive nesse bioma. Na Mata Atlântica é um bioma protegido por lei, né, que dispõe sobre a utilização de proteção da vegetação nativa e dispõe de outras providências. A Mata Atlântica é extremamente importante, tanto economicamente quanto ecologicamente. As formações florestais encontradas na Mata Atlântica ajudam, por exemplo, na regulação do clima e na proteção do solo. Sem se esquecer também que 7 das 9 maiores bacias hidrográficas brasileiras estão na Mata Atlântica, e a vegetação preservada protege rios e nascentes, garantindo, desse modo, o abastecimento de água para a população. Nesse bioma encontramos também grande variedade de animais e vegetais, que possui diversas aplicações econômicas. Várias espécies são usadas na alimentação, para obtenção de madeira e como matéria-prima para a fabricação de medicamentos e cosméticos. Infelizmente, o uso descontrolado da biodiversidade da Mata Atlântica tem causado grande destruição desse importante bioma. A Mata Atlântica. Falando um pouquinho em relação à questão do desmatamento, a gente precisa entender algumas funções vitais do bioma. Primeiramente, o bioma tem uma grande importância, né, na manutenção dos recursos hídricos disponíveis nos principais estados brasileiros, o bioma abrange 7 das 9 maiores bacias hidrográficas do país, né, possuindo assim uma grande importância do ponto de vista econômico, porque ali tem bastante, a maioria da população brasileira vivendo nessa região. E o que infelizmente, né, acarreta, que contribui também para que esse conjunto de ecossistema fosse o mais devastado. Cerca de 93% da Mata Atlântica original não existe mais. Isso é muito triste. Explorada desde a época da colonização pela extração do pau-brasil e depois pelo cultivo de monoculturas como o café e a cana-de-açúcar, a Mata Atlântica se reduziu hoje a cerca de 7% da cobertura original. Isso é muito triste. Com base nisso, né, na tentativa de preservar o que restou, foram criadas várias unidades de conservação. E atualmente há 860 unidades. A maior delas é no Parque Estadual da Serra do Mar. Mesmo com várias leis, a Mata Atlântica sofre a pressão do crescente aumento das cidades e da poluição, né, que põe em risco as tentativas de preservá-las. No último levantamento realizado pelo INEP, e em parceria com a ONG SOS Mata Atlântica, foi constatado que mesmo com a diminuição de 71% no ritmo de desflorestamento, as áreas degradadas somam quase 100 mil
100 mil hectares. Destes, 70 hectares, 60 mil hectares, se concentra em Santa Catarina e Paraná, trazendo vários problemas ambientais, como por exemplo a desertificação, né, que é o processo de transformação de terras férteis para terras inférteis, né, que afeta bastante o sul do país. Um fato curioso é, apesar os dados serem tristes, a história nos mostra que é possível recuperar o que perdemos. Eu não sabia desse fato, é que em 1862, ao passar por uma grave crise hídrica, o governo imperial, né, iniciou a recuperação da Mata Atlântica, que havia sido degradada. Nessa primeira imagem temos uma foto da árvore pau-brasil, que foi muito explorada durante o período de colonização. Já a segunda é um parque estadual da Serra do Mar, localizado na divisa de São Paulo e Rio de Janeiro, e ela é uma unidade de preservação, citada anteriormente. Já a última, terceira, né, é a Floresta da Tijuca, que foi reflorestada durante o período imperial. As consequências dos desmatamentos são várias. Eu irei citar a degradação do habitat, a erosão, a perda da biodiversidade, a mudança do clima e impactos sociais. O desmatamento pode causar diversos impactos para o meio ambiente, afetando assim todo o sistema do planeta Terra. A degradação do habitat seria a retirada da vegetação. Sendo assim, ela vai destruir o habitat de uma determinada espécie, o que pode levar ela à extinção. Já a erosão, né, é a perda da vegetação. Sendo assim, o solo vai ficar mais exposto ao intemperismo, que desencadeia o processo da degradação do solo. A perda de biodiversidade, né, muitas vezes o desmatamento acaba por retirar as espécies endêmicas. O que seriam espécies endêmicas novamente? Seria animais que só tem naquela determinada região, levando à extinção. Como dito, a retirada da vegetação afeta também as espécies de animais, pois destrói seus habitats. Assim, o desmatamento afeta todo o ecossistema. Já a mudança do clima, o desmatamento pode contribuir para intensificar o efeito estufa. E já os impactos sociais diversos povos dependem das florestas tanto para obterem diretamente seu alimento ou para retirarem os produtos para suas próprias subsistência, como alimentos, frutos, né, como fibras e resinas e produtos medicinais. A destruição desses ambientes afeta essas pessoas de tal modo aumentando a sua pobreza e obrigando-a muitas vezes a mudarem para outras regiões. Então, o desmatamento tem casos muito adversos. Para a preservação e controle do desmatamento, é de suma importância a educação. Por quê? Porque ela acompanha o indivíduo desde da infância até a adolescência. Ela poderia, né, trabalhar o senso crítico, né, e trabalhar a importância, o benefício que as florestas e o meio ambiente trazem, tanto ambientais, econômicos e sociais, para que assim a gente compreenda a necessidade de sua preservação. Além disso, né, é preciso políticas de reflorestamento, de manejo sustentável e principalmente proteção e fiscalização, que são essenciais para o controle do desmatamento e preservação do meio ambiente, principalmente fiscalizações, né, com leis mais rígidas, multas, né, meios, né,
E eu acho que isso é mais um princípio coletivo, a gente saber que a gente precisa preservar nossas florestas e protegê-las, independente do que seja. O importante é cuidar e ter esse conhecimento que é importante. Nesse slide temos algumas imagens do desmatamento da Mata Atlântica. E é muito triste ver os nossos biomas sendo tratados dessa forma, porque era para a gente preservar ao máximo. E a gente tem hoje, atualmente, os nossos biomas devastados. Isso tudo pela ação do homem. Com base nas informações do Atlas da Mata Atlântica, iniciativa da Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INEP, realizada desde 1989, temos alguns dados. Após 2 períodos consecutivos de queda, aumentou o desmatamento na Mata Atlântica. Foram desflorestados, entre 2018 e 2019, um total de 14.502 hectares, um crescimento correspondente de 27%, comparado com o período anterior, que foi de 11.399 hectares. E, mais uma vez, o estado campeão em desmatamento foi Minas Gerais, seguido de Bahia e Paraná. Aqui eu trouxe algumas falas dos responsáveis pela SOS Mata Atlântica. A ampliação do desmatamento da Mata Atlântica observada mostra que a destruição do meio ambiente não tem ocorrido apenas na Amazônia. É um fato preocupante, já que resta apenas 12,4% da Mata Atlântica. O bioma é o que mais perdeu floresta no país até hoje, afirma Mário Mantovani, diretor de políticas públicas da SOS Mata Atlântica. Ficamos decepcionados, pois o desmatamento segue nas mesmas regiões. Observamos vários desmatamentos em áreas interioranas e nos limites da Mata Atlântica com o Cerrado, em Minas Gerais, na Bahia e no Piauí. Além de serem regiões como Araucária do Paraná, como são áreas já mapeadas anteriormente, o desmatamento poderia ter sido evitado com maior ação do poder público. É lamentável que eu siga destruindo nossas florestas naturais, anos após anos, afirma Márcia, diretora executiva da SOS Mata Atlântica e coordenadora geral do Atlas. Por ser um bioma mais devastado desde a colonização, é protegida por uma legislação específica. Estou me referindo da Lei 11.428, de 2006, que, produzidos dispositivos vigentes desde as décadas de 90, proíbe a supressão da vegetação nativa não autorizada, bem como impede o perdão dessa prática ilícita. Porém, a partir de abril deste ano de 2020, o Ministério do Meio Ambiente passou a adotar o atendimento da aplicação do Código Florestal ao bioma da Mata Atlântica, afastando as normas específicas previstas na Lei 11.428. Esse normativo do Ministério do Meio Ambiente fragiliza ainda mais o bioma, pois ele permite que consolidem ocupações legais e os desmatamentos em áreas de preservação permanente. Com isso, as áreas ficarão sem recuperação e multas e embargos poderão ser cancelados, e isso vai incentivar ainda mais o desmatamento. Com base em toda a apresentação, podemos concluir que a Mata Atlântica é um bioma florestal tropical importantíssimo. É um grande responsável pelo equilíbrio do clima, pela proteção de encostas e redução de desastre, além de ser importante para a fertilidade e proteção do solo. Além de tudo, possui uma gigantesca variedade na sua fauna e flora. Porém, nós, seres humanos, somos um grande inimigo dessa beleza natural, e se continuarmos nesse ritmo, é bem capaz de, daqui a alguns anos, este bioma nem exista mais. Com base Quero agradecer a todos por assistir até aqui
E é isso, muito obrigado.